A primeira petição do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, serve como uma introdução à segunda, venha o teu reino, em Mateus capítulo 6, versículo 10. Durante o ministério terrestre de Cristo, a proclamação do reino de Deus foi uma constante. E ao pedir que o reino do Pai venha, essa oração expressa um clamor a Deus para que Ele se revele gloriosamente e estabeleça o seu reino. Muitos interpretam que essa petição será respondida no futuro, depois da segunda vinda de Cristo. Na expectativa futura, são usados textos como Mateus capítulo 25, versículo 34, Lucas capítulo 12, versículo 32, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Mas é também um fato que o reino de Deus já veio na primeira vinda de Cristo, conforme encontra em Mateus capítulo 12, versículo 28, Mateus capítulo 21, versículo 31, Marcos capítulo 10, versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O Senhor também declarou para os seus contemporâneos que o reino de Deus já está no meio de vós, conforme encontra-se no Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 21. Pois sua presença estava entre eles. Muitas vezes João Batista e o próprio Senhor Jesus ensinavam para os seus ouvintes que se arrependessem, porque o reino de Deus estava próximo, isto é, dentro daquela geração. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus capítulo 4, versículo 17 e Mateus capítulo 10, versículo 7. E o que estava próximo acabou se tornando realidade naqueles dias do ministério do Filho do Homem. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus capítulo 12, versículo 28. Agora, observe o que o teólogo Michael Ryden escreveu. Os dispensacionalistas dizem que o reino de Cristo não virá até o milênio, mas Cristo anunciou que o seu reino estava próximo e que ele o inaugurou com sucesso por meio do seu ministério terreno. Morte, ressurreição e ascensão. A igreja, seu corpo, reina com ele. Os eventos entre sua primeira e segunda vinda são uma operação de limpeza da vitória de Cristo sobre Satanás em sua primeira vinda. A plenitude do reino não vem de uma só vez, mas cresce gradualmente com vários momentos de surto e crescimento e poda até o juízo final. Assim como a vida cristã individual inclui 3 aspectos da salvação: justificação, santificação e glorificação, conforme encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 30, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Assim, também a igreja e o reino de Deus na história tem uma vitória definitiva, progressiva e consumada. Bem, observe que os dispensacionalistas dizem que Cristo serve como sacerdote na era da igreja, mas depois de se tornar rei no milênio, governando sobre as nações. Na visão pós-milenista, Cristo ocupa ambos os ofícios ao mesmo tempo, como Melquisedeque. A segunda vinda é o ápice do processo de salvação, conforme encontra-se em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Em seu retorno, Cristo deixa sua função sacerdotal de intercessão no santuário celestial, conforme encontra-se em Hebreus capítulo 6, versículo 19 a 20, e Hebreus capítulo 7, versículo 25, e Romanos capítulo 8, versículo 34. O casamento, o nascimento e a morte cessam,
conforme conta-se no Evangelho de Lucas, capítulo 20, do versículo 35 ao 36. E o julgamento final ocorre no qual cada membro da humanidade é aceito em sua morada. Sim, sua morada eterna de bênção ou condenação celestial, conforme conta-se no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 46, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 28, e Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. O grande teólogo renomado da escatologia Kenneth Gentry Jr. está alinhado ao mesmo pensamento. Jesus ensina em muitos lugares que o reino se concretizará lentamente na história. Ele se desdobrará gradualmente no tempo e na terra, movendo-se em direção a uma grande conclusão à medida que Deus responde à oração de seus filhos. Sim, e a oração de seu filho. Vemos isso, por exemplo, nas parábolas do solo, em Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 8, da semente plantada em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29, da semente de mostarda em Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32, e do fermento em Mateus capítulo 13, versículo 33. Consequentemente, vemos isso esperado em seu chamado para fazer discípulo de todas as nações em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E agora, observe o que o grande teólogo Larry Ball também resume muito bem o processo de crescimento do reino de Deus. Por outro lado, os defensores da teologia do domínio citam textos como Abacuque capítulo 2, versículo 14, que diz: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também citam que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é pequeno quando é plantado, mas cresce tornando-se uma árvore de modo que as aves do céu vêm e se aniam nos seus ramos. Em Mateus capítulo 3, versículo 32. O fermento é muito pequeno, mas se multiplica com um poder fenomenal. Mateus capítulo 3, versículo 33. Também devemos negociar até que ele venha. Em Lucas capítulo 19, versículo 13, devemos orar para que o reino de Deus venha, e as evidências da presença de seu reino é que a vontade de Deus está sendo feita na terra como é feita nos céus, conforme encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 10. O reino é maior do que a igreja. Os cristãos devem deixar as especulações destruindo toda a fortaleza que se ergue contra o conhecimento de Deus, e estamos lançando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, conforme encontramos em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. E por fim, devemos esperar ter sucesso em nossos esforços, conforme encontramos Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Bem, diante do que vimos até agora nas Escrituras Sagradas, é fato que a volta de Jesus encontrará uma igreja tendo cumprido toda a sua missão de discipular todas as nações, conforme encontramos em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Isso não faz com que oremos menos a oração do Pai Nosso do que os cristãos da igreja primitiva. Devemos orar essa oração mais do que nunca e com mais fervor. Sempre que vemos algum evento fora do que deveria ser, devemos clamar para que o reino de Deus, sim, o grande reino de Deus, venha fazendo com que a vontade de Deus se realize aqui na terra como no céu. Acredito firmemente que o reino de Deus está se expandindo vigorosamente desde os dias de João Batista e que as pessoas determinadas estão se apropriando dele, como exposto em O Reino Avançando com Força. Estou convencido de que o reino de Deus irá se espalhar ainda mais sobre a terra, e a vontade de Deus será cada vez mais realizada aqui como no céu. E creio que quando oramos o Pai Nosso, Deus nos escuta e age. Sou pós-milenista porque acredito que Deus quer responder à oração do Pai Nosso e que a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações será cumprida.
Temos todo o poder a nosso favor, pois toda a autoridade foi concedida a Jesus no céu e na terra. E isso não me faz relaxar, mas me motiva a avançar com ainda mais paixão e confiança.